Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, em especial a todos os servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Estamos começando mais um programa Sindicato em Destaque. Lembramos que logo mais este programa também estará disponível em nossas redes sociais. Agora são 11h30, hoje, 8 de maio de 2021, este programa será apresentado por mim, George de Castro. Traremos como destaques uma entrevista com Deusimar Rodrigues, ele que é representante do Sindicato dos Servidores da Justiça, no qual tratará o assunto sobre a PEC 32, que fala da reforma administrativa. Também traremos como destaque uma reunião com o prefeito Cirilo Pimenta, que debateu pautas antigas e novas de servidores. Falaremos também sobre os pagamentos já efetuados e os que ainda irão acontecer, além também da portaria que suspende férias, licença-prêmios e licença para interesse pessoal de profissionais da linha de frente na pandemia do Covid-19. Ser mãe. A missão de ser mãe quase sempre começa com alguns meses de enjoo, azia, seguido de desejos por comidas estranhas, aumento de peso, dores na coluna, emoção à flor da pele e arrumação de travesseiros e almofadas na cama, para acomodar melhor sua barriga. Mãe não é apenas aquela que gera. Tem mãe que adota, tem a mãe que cria, mas uma coisa é fato. Depois que uma mulher se torna mãe, ela nunca mais será a mesma. Mãe é a primeira a dar condições para os seus filhos viverem bem. Mãe é aquela que ama antes de ser amada. É aquela que atende antes de ser chamada. É aquela que beija antes de ser beijada. É aquela que corre para o abraço esquecendo o cansaço. Só uma mãe é capaz de se doar, de perdoar, de compreender, de aceitar e não julgar. Ser mãe é ser feliz somente por ser mãe. Ser mãe é ser amor e amor que ninguém esquece. Ser mãe é ser mãe e ponto. Parabéns e feliz Dia das Mães. Essa é a mensagem do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim. Um abraço então todo especial a todas as mães, que dedicam suas vidas, que dedicam seu tempo, que dedicam a sua educação, seu modo de ver, os seus posicionamentos, as suas visões de mundo para instruir e melhorar a vida de seus filhos. Então nessa data tão especial, nós mandamos um abraço virtual. Dê um abraço também virtual, um beijo virtual em sua mãe. Sabemos que ainda estamos em tempos de pandemia e o isolamento ainda nos faz necessário, Então você que é filho, você que quer presentear sua mãe, quer dar aquele abraço gostoso, que é muito bom, poder estar próximo de sua mãe. Mas nesse momento, já que não nos permite, lembre-se dela através de suas orações, através das ligações. Hoje o mundo virtual está aí e a gente pode matar um pouco dessa saudade. E a gente lança essa campanha, juntamente com a Prefeitura Municipal de Quixeramobim, a campanha do beijo e abraço mãe virtual. O beijo e abraço na mãe de forma virtual. Então você que é filho, se conscientize, também tenha essa responsabilidade de que esse momento que nós vivemos é um momento muito delicado e que com certeza é um risco você sair de onde você está, muitas vezes está aqui na cidade, ou está trabalhando, ou mora em outro município e vem aí visitar sua mãe, matar a saudade dela, aproveitar a data para vê-la, Mas pense bem, reflita bem, será que realmente é tão importante e necessário nesse momento nós pôr em risco tanto a nossa vida quanto a vida dessa pessoa tão importante para cada um de nós, que é nossas mães? Por isso, nesse dia, não esqueça sua mãe, você não esquecerá ela. Apenas abrace, beije, relembre, presenteie de forma virtual, Já que neste momento nós não podemos estar juntos. Então essa é a mensagem
do Sindicec para todas as mães. Agora nós iremos receber o representante, coordenador de cultura do Sind Justiça Ceará, Deusimar Rodrigues, que nos falará um pouco sobre a PEC 32, a PEC que trata da reforma administrativa. Primeiro agradecer, Deusimar, por sua participação e esse espaço é seu. Bom dia, George de Castro, bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia, povo de Quixeramobim, todas as cidades que recebem esse sinal de comunicação, bom dia, pessoal das redes sociais, do Facebook, bom dia, servidores públicos, bom dia, sociedade em geral. Bem, Deusimar, de forma então bem simples, de maneira bem simples, para que todos os nossos ouvintes possam entender. O que é a reforma administrativa, a chamada PEC 32? O que é a reforma da Previdência? Nós temos duas respostas para essa pergunta. Tem a resposta dada pelo governo Bolsonaro e o seu ministro Paulo Guedes, que ele diz, na versão dele, que a PEC 32 é uma proposta de emenda à Constituição Federal e que ela tem como objetivo trazer uma nova administração pública, certo? Segundo o governo, é a primeira etapa de um conjunto de medidas que vai modernizar a administração pública, que vai trazer equilíbrio fiscal, que vai oferecer serviço de qualidade, certo? Ele diz, enfim, que essa PEC vai trazer moral para o serviço público. No entanto, de uma análise mais técnica dessa proposta, o que nós percebemos é que a PEC 32 de 2020, ela é uma deforma para o Estado brasileiro. Ela destrói a Constituição Federal no que diz respeito ao seu caráter social. Ela substitui as atribuições do Estado por atribuições de empresas, de estatais. Essa PEC, na verdade, é um ataque que vai além do serviço público e atinge todo o conjunto da população carente. Tem como objetivo, na prática, aumentar as áreas de negócio lucrativo dos banqueiros e dos grandes empresários que vivem da exploração da grande massa da população. Enfim, essa PEC representa o fim dos serviços públicos de educação, saúde, moradia, traz uma série de retrocesso para o Estado brasileiro. O governo diz que a reforma administrativa ela não atingirá todos os servidores públicos atuais. Esse é o primeiro argumento, que eles sempre falam. Mas isso é verdade? Com o fim da estabilidade do servidor público, nós não vamos ter mais servidores. Nós vamos ter agentes do governo e não mais do Estado. Isso vai trazer redução e precarização dos serviços essenciais à população, como, por exemplo, o que eles acrescentam aí no artigo 37, o princípio da subsidiariedade, que isso é que o Estado vai se tornar subsidiário das empresas privadas, ou seja, o governo não vai mais oferecer serviço de educação, não vai mais oferecer serviço de saúde. Aí imagine aí um Brasil sem o SUS, sem o médico para fazer o atendimento regular da população carente, Um país onde 80% da população depende do SUS. Então é o fim. A PEC, ela retrata o fim do serviço público, certo? Ela traz também um loteamento de cargos para os apadrinhados políticos sem concurso público.
porque agora o acesso aos serviços dos órgãos governamentais vão se dar por indicação de parente, afiliados políticos, e aí acabou essa história do concurso público, aquele sonho da juventude, né, que ao concluir seu ensino médio ou realizar uma graduação já começa a estudar com a esperança de ter uma vida estável e tal. Então isso aí vai acabar se a PEC passar. Vai ser realmente o fim desse tipo de serviço. E sem falar também que vai trazer ao presidente, prefeito, governador, vai dar a eles o poder de extinguir órgãos e extinguir cargos, ou seja, é um retorno à ditadura. Imagina aí a extinção do IBAMA, a extinção das universidades, a extinção da FUNAI, que o governo, com a simples canetada, por meio de um decreto qualquer, ele vai extinguir qualquer órgão do Estado que ele achar que não tá bem, certo? E veja bem, 90% da ciência brasileira é produzida em universidade pública. 42 das 50 melhores universidades de ensino superior no Brasil são universidade pública. Como é que vai ficar a valorização do professor? Como é que vai ser a educação básica? Olha, essa PEC e o fim da estabilidade, o fim do concurso público, representa um retrocesso histórico, um retrocesso drástico para a sociedade brasileira. Jorge, o governo, ele não é sincero. Nós sabemos que esse governo não é um governo sério. Mas dizer que não atinge os atuais servidores é querer fazer a população de bobo. Na verdade, é o que ele tenta fazer, né? Os atuais servidores serão sim prejudicados. Serão prejudicados no que diz a questão da previdência, né? Quando forem se aposentar. Serão prejudicados porque, digamos, com a perda da estabilidade, qualquer pessoa vai invadir o espaço do servidor. E vai haver conflito dentro do ambiente de trabalho. Não, vamos pegar aqui o caso do professor, que é o que temos muitos concursados na nossa região, né? E que é servidor exemplo e mais prático para fazer compreender essa questão de que a PEC 3220 da reforma administrativa trará sérios prejuízos para os atuais servidores. A questão da promoção, da progressão por tempo de serviço, por desempenho, ou seja, quem é que vai ser o chefe do servidor? O padrinho político, a pessoa que está lá dentro. E o que é que vai acontecer? O professor, o servidor, enfim, eu estou tomando o exemplo do professor, vai ser avaliado pelo chefe. O chefe que não é concursado, o chefe que é que é mandado, a gente usa aqui muita expressão, o chefe que ele precisa defender com unhas e dentes do seu patrão. Então, se o chefe que vai fazer a avaliação, e ali o processo de avaliação vai ser regulamentado de forma a beneficiar o patrão, ele pode simplesmente dizer que o professor não está produzindo, ele pode simplesmente avaliar mal o professor e dizer que o professor não está bem avaliado. É o caso também do enfermeiro, é o caso do médico, certo? Que aí o chefe vai prejudicar, sim, o servidor. Então, haverá prejuízo, sim, entendeu? Haverá grandes prejuízos também para... como, por exemplo, na reforma da Previdência, eles vieram com essa cantiga que não ia prejudicar os atuais servidores. Mas a reforma da Previdência trouxe um golpe cruel na contribuição dos aposentados, por exemplo. Não é nem o aposentado. Aumentou drasticamente a contribuição dos aposentados. Então, isso é conversa furada. Os atuais servidores irão sim sofrer muito. Agora, prejuízo grande será mesmo para toda a sociedade. O governo argumenta ainda
que a reforma administrativa ela precisa acontecer para diminuir os gastos públicos e acabar com privilégios. Mas o texto apresentado pelo presidente Bolsonaro é bem verdade que parece que esqueceu disso, porque ele fala em medidas propostas vão mesmo acabar com privilégios e diminuir os gastos. Você acha que isso realmente vai acontecer? Olha, de todas as mentiras, engodos, manipulação de números inverídicos, o mais descarado é essa desculpa que o governo utiliza dizer que a reforma da Previdência é para diminuir os gastos com o serviço público. Primeiro, porque o produto interno bruto, tudo aquilo que o Brasil arrecada, ele não gasta com o serviço público, ele gasta 80% do que é arrecadado com juros que ele paga para os bancos, para enriquecer quem já é mais rico, certo? Inclusive aumentou esse juro agora, semana passada, esses dias, né? Com a desculpa da independência do Banco Central, eles foram lá e sem nenhuma justificativa aumentaram o juro para quê? Ora, eles viram que com a crise agora do Covid-19 e tudo, as pessoas vão precisar fazer empréstimo, vão recorrer aos empréstimos. Aí o que ele fez? Ele correu e subiu o juro. Para quê? Para oferecer empréstimo. Você vai ver aí já os bancos enviando seus agentes de casa em casa, sugando, extorquindo, tirando o pouco que os aposentados já recebem para pagar de juro, entendeu? Você vai lá no banco pegar R$1.000, você é preciso pagar 3, 4 mil de juro. Mas se você for depositar alguma coisa na poupança, você não tem nenhum por cento de lucro. Essa é a política dele. Então o que ele gasta, o que o país está gastando mesmo é com juros da dívida. Para você ter uma ideia, o Congresso Nacional, ele tem uma despesa assombrosa. O Congresso brasileiro hoje é o segundo mais caro do mundo. Só perde para os Estados Unidos, certo? É uma coisa terrível. Para você ter uma ideia, o governo gasta só com o Congresso 10,8 bilhões. Ou seja, para cada deputado federal, senador e tal, é 7 milhões por ano que ele gasta. E por que ele não faz essa reforma política? A reforma que tem que fazer é econômica, é uma reforma política, é parar de estar pagando juros exorbitantes para grandes empresários. Vi agora o Banco Itaú, durante a pandemia, teve um lucro assombroso de quase 50%. Em cima da miséria, em cima da lata de óleo, do quilo de arroz, do quilo de feijão. Por quê? Porque essa reforma administrativa é para fazer com que os ricos fiquem mais ricos e os pobres fiquem mais pobres. Eles querem tornar o país um país de miséria, de fome absoluta, de mendigância. É isso que eles estão fazendo. Essa reforma, ela não vai trazer, de maneira nenhuma, não vai diminuir gastos, até mesmo porque a reforma ela não abrange os servidores do alto escalão do governo. Juiz não está dentro da reforma, ministros, o pessoal o grande escalão dos governos, dos grandes órgãos. Quem ganha muito não está dentro da reforma. Quem vem para dentro da reforma é o funcionário da saúde, é o professor, é o zelador. Quem está dentro da saúde é aquele que ganha até 4 salários mínimos. Então, é uma mentira essa história de que o governo gasta muito com o serviço público, o governo gasta muito com a sua elite, o governo gasta muito com o seu povão, consigo mesmo. Aí sim está a despesa, certo? E com relação aos servidores do município, a reforma vai nos atingir? Que acredito que quem está nos ouvindo tem esse grande questionamento. Essa reforma chega até nós, municipais? Essa famigerada reforma atinge os servidores de todas as esferas. Agora, o que ela vai atingir mais em cheio, como são aqueles funcionários que ganham menos,
serão os funcionários públicos municipais. Este sim, nós vamos ver aí o retorno do coronelismo, né? Onde o prefeito vai colocar para trabalhar os seus cabos eleitorais. Você vai chegar numa escola para matricular o seu filho, e se você não for da patota do prefeito, você vai ter problema, vai ser humilhado. Você vai chegar num posto de saúde, por exemplo, né? Quem vai estar trabalhando ali vai ser o seu adversário, principalmente em municípios pequenos, né? Que a gente vê a partidarização política muito, muito evidente. E sem falar no caso de que acabando a saúde pública, você vai ter que ter um plano de saúde, você vai ter que recorrer a um plano de saúde popular. Aí na maioria das cidades não tem atendimento por plano de saúde, você não vai ter condição nem de pegar um ônibus para ir para a cidade maior para ser atendido por um plano de saúde. Uma escola pública, por exemplo, quem é que vai ter condição de colocar o filho em escolas particulares, né? Não tem condição, 95% da população frequenta a escola pública mesmo, então vai atingir com certeza todos os servidores, tanto do município como do estado, com o município da esfera federal. E como está a articulação para pressionar os deputados federais para não aprovar essa reforma? Como é que até nós, né, como servidores municipais, de que maneira você acha que a gente pode aí se organizar para tentar pressionar, né, para pressionar os deputados federais? Jorge, ouvintes, é o seguinte, nós, o Cine Justiça, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará, nós estamos fazendo parte de uma frente de lutas que envolve mais de 20 entidades sindicais. Nós realizamos palestras, debates, conversas com deputados, com especialistas, economistas, pessoas da área, em nossas plataformas digitais. Nós criamos um hot site chamado Serviço Público é Feito por Pessoas. Estamos aí no Facebook, Instagram, YouTube, o nosso hot site. Nós estamos integrados com os sindicatos do judiciário de outros estados, certo? Aqui em Fortaleza nós temos contato com sindicatos de várias categorias, tanto da capital como do interior. Nós estamos presentes nas rádios de todas as regiões do estado do Ceará. A gente já fez aí mais de 20 programas de rádio, certo? Nós somos filiados à FENAJUDE, que é a entidade que representa os servidores do judiciário em todo o país. E temos uma equipe de jornalistas especializada aqui em Fortaleza, trabalhando diuturnamente com carros de som por todas as cidades, capital e interior. E outdoor, e vamos dizer mais, o deputado que votar contra a sociedade, que for a favor dessa PEC, nós vamos colocar o nome dele no outdoor bem grande, na entrada das cidades onde eles foram mais votados, certo? Então, se for os deputados que foram votados aí, fulano de tal, se ele foi contra a reforma da Previdência, olha lá, o servidor parabeniza, mas se ele, Previdência não, ainda estou com a Previdência, a reforma administrativa, se ele for a favor dessa reforma administrativa, nós vamos dizer lá, seu deputado votou contra você, como vai ser? Então, quem votar a favor não vai voltar à cadeira legislativa no próximo, porque nós vamos fazer a ferrenha campanha. Nós estamos de olho nesses deputados e senadores, estamos articulando toda essa luta em todos os estados da federação e temos frente nacional contra essa PEC, né? Temos partidos lutando lá, a gente espera que isso não passe, a gente espera que sejamos salvos de mais um golpe. Esperamos que a Constituição brasileira seja preservada no que diz respeito à garantia dos direitos sociais, saúde, educação e segurança pública para o povo brasileiro. Ok, Deusimar, então a gente agradece a sua participação aqui no programa Sindicec mais uma vez. Deixe aí suas palavras finais, algum contato, como a gente pode aí contribuir nessa luta também, que é de todos nós, né? Eu agradeço, Jorge de Castro,
Agradeço a direção dessa grande emissora, Rádio Campo Maior de Xeramumi. Agradeço a todos os ouvintes e nos colocamos à disposição de órgãos, entidades, de pessoas. Somos 6 diretores do Estado do Ceará atuando aí, sem limite, sem reserva. Contamos com o seu apoio, agradecemos a esta emissora, agradecemos a você, George, por ser nosso grande companheiro de luta. Continue sendo essa pessoa, esse guerreiro, sempre na defesa dos mais carentes e dos mais necessitados. Um grande abraço em nome do Cine Justiça, em nome do nosso presidente Alberto Eudes e toda a nossa equipe que trabalha a favor da manutenção, preservação dos direitos sociais do povo brasileiro. Bem, obrigado então, Deusimar, pelos esclarecimentos, né? Muito interessante, muito importante todos os servidores aí se engajar nesta causa sobre a reforma administrativa que atingirá, infelizmente, a todos nós, e vamos pressionar os nossos deputados para que essa reforma não passe, e ainda mais nesse momento, né? Que as pessoas precisam tanto do serviço público, como você mesmo falou. Obrigado mais uma vez, e até um outro encontro, né? Então, continuando com o nosso programa de hoje, nós tivemos uma reunião ontem, dia 7 de maio, com o prefeito municipal Cirilo Pimenta, na sede do sindicato, onde foram tratadas aí desde pautas antigas como novas dos servidores públicos, né? E a nossa primeira pauta, o primeiro assunto a ser debatido foi sobre o reajuste dos servidores ativos e inativos que ganham acima do salário mínimo, que já estão há um bom tempo aí sem nenhum reajuste, né? E também outra pauta foi sobre a questão do calendário de pagamento dos servidores ativos e inativos, além também sobre o processo de vacinação de todos os munícipes, né? Na primeira pauta sobre a questão do reajuste dos ativos e inativos, a resposta do prefeito é que nos próximos 30 dias estará fazendo aí um detalhamento em relação a contas, em relação à folha de pagamento, em relação a como está a situação financeira do município, para assim se pensar aí num pagamento, né, dessa diferença, fazer esse reajuste. Essa foi então a primeira resposta, que daqui a 30 dias a gente vai ter uma nova reunião onde ele vai trazer como é que está a situação do município em relação às suas contas e como ele pode ser atendido essa questão do reajuste. Que inclusive o sindicato acha muito justo, né, já que há muito tempo nossos servidores estão sem nenhum reajuste, com exceção dos servidores assalariados que já têm um aumento garantido na Constituição quando todo ano há essa diferença, né? Em relação à nossa segunda pauta, que foi sobre a questão do calendário de pagamento, o prefeito fechou compromisso com o Sindicec, com todos os nossos servidores, de que a educação e o QUIPREV serão pagos todos os dias 30 de cada mês. Então, esse foi o compromisso assumido pelo prefeito, que todo dia 30 será pago tanto os funcionários da educação, 60% e 40%, sem exceção, todos, além de também os nossos aposentados e pensionistas do QUIPREV. Em relação às outras secretarias, o prefeito nos falou sobre o compromisso que será pago todo dia 10. Então fica aí fechado, né? Essa pauta ela foi então fechada sobre a questão do pagamento, onde dia 30 fica sendo pagos aposentados e pensionistas do QUIPREV e também todos os servidores da educação. E dia 10 de cada mês será pago as outras secretarias. Em relação às vacinas, né, o processo de vacinação, inclusive colocar os profissionais da educação como prioridade nesse próximo momento de vacinação. Ele conversou com um deputado, com deputados colegas, no qual também disse que ia levar, né, já que essa questão do processo de vacinação é uma normativa do governo do estado, onde estará levando aí a pauta para que os próximos profissionais a serem aí vacinados, imunizados, sejam os profissionais que trabalham na área da educação. Muito importante, até porque a gente sabe que com esse novo decreto, né,
assinado pelo governador alguns dias atrás, ele amplia a abertura das escolas. Mas como abrir as escolas se os nossos profissionais de educação ainda não foram vacinados e imunizados? Então é muito importante que os professores, que os auxiliares de serviço, enfim, todos os profissionais que fazem a educação estejam e sejam vacinados para que possam voltar para a sala de aula de forma segura. Então, os 3 pontos foram falados, pensados, e aí a gente teve resposta para as 2 últimas pautas, ficando pendente somente a primeira, que é em relação a retroativos, que aí, como a gente falou, daqui a 30 dias nós teremos uma nova reunião. Também trouxemos como destaque hoje a portaria que suspende férias, licença-prêmios e licença para interesse pessoal de profissionais da linha de frente da pandemia de Covid-19. Então, a portaria assinada aí pelo secretário de administração, na qual ele suspende nessas férias dos servidores dessa área, da área do Covid-19. Porém, é que ele deu o prazo de 48 horas para quem está com um dessas gozando, ou de férias, ou de licença-prêmio, ou de licença para interesse pessoal, para que esses servidores voltem a trabalhar em 48 horas. No entanto, existe um inciso no regime jurídico dos servidores públicos municipais de Xeramobim que essa volta deve acontecer em até 30 dias, no mínimo 30 dias, e não em 48 horas, até porque possa ser que algum desses servidores estejam em outro município, ou quem sabe em outro estado, ou estejam fazendo alguma outra atividade, dependendo da questão, e não tem como voltar em 48 horas. Então, nessa reunião também com o prefeito, nós fizemos esse questionamento, e ele falou que realmente ia ser corrigido, mas que até então, não existia essa correção, mas o sindicato mostrou que há uma incoerência quando existe esse prazo de 48 horas, mas na verdade esse prazo é de no mínimo 30 dias, Então não existe, essa portaria ela é legal, por quê? Porque no regime jurídico dos servidores existe a prerrogativa de que sim, depender da gestão, da administração, podem sim ser suspensas, tanto essas licença-prêmios como as férias e também essa licença para interesse pessoal, mas desde que seja respeitado um mínimo de 30 dias para quem já está para quem já está com esse tipo de licença ou está de férias, para voltarem ao trabalho. Certo? Então é só um esclarecimento porque alguns servidores nos procuraram para questionar a respeito dessa portaria, mas ela é sim, ela é legal, com exceção desse prazo que quem está gozando de algum desses elementos, de algum desses prerrogativas, tem que voltar em 48 horas. Então 48 horas não existe, existe o prazo mínimo de 30 dias para fazer essa volta, ok? Então, só para esclarecer. E para fechar o programa, a gente também traz hoje que os pagamentos das secretarias, das diversas secretarias que ainda faltam, até hoje, dia 8 de maio, foram pagos apenas o QUIPREV e também os servidores da educação, e próximo dia 10 serão pagos todas as secretarias, com exceção da Secretaria de Saúde, que será dia 11, por conta da mudança de secretário. Houve essa mudança e aí houve a mudança de senhas no banco e aí ficou para o próximo dia 11, segundo a administração, a Secretaria de Administração e Finanças, Então, para quem é da Secretaria da Saúde, com exceção dessa secretaria, será pagamento efetuado dia 11. Então, finalizamos aqui mais o programa Sindicato em Destaque. Nós agradecemos a todos. Um abraço muito especial para todas as mães que estão nos ouvindo. E filhos também, cuidem de suas mães, realmente mantenham o distanciamento, adotem a campanha do beijo, do abraço virtual nesse Dia das Mães. Protejam suas mães, e se protejam também. Um abraço e até o nosso próximo encontro.